alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o nosso texto de apoio publicado no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Alguns irmãos reclamam que não conseguem seguir o raciocínio da nossa aula porque nós não repetimos o texto da revista. O irmão já leu a revista, leu o livro de apoio, assistiu ao vídeo do comentarista. Nós aqui estamos para trazer subsídios complementares aos amados irmãos. E para não perderem o rumo, leiam o nosso texto de apoio, os slides que nós colocamos, que tem o roteiro da nossa exposição. Além do nosso texto de apoio, na faixa etária dos adultos, o site do portal Escola Dominical disponibiliza 5 ou 6 textos desta lição. O site também disponibiliza videoaulas, textos de apoio de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e também de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, nós publicamos breves comentários em áudio das leituras diárias sugeridas na revista. E o irmão terá um momento para obter mais informações sobre a lição e ter um instante devocional. No sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, nós transmitimos ao vivo, diretamente da sede da Faculdade Evangélica de São Paulo, que é mantida pela Assembleia de Deus Ministério do Belém, lá onde era o templo antigo da Igreja Sede do Belém, na Rua Conselheiro Cotegipe 273, nós transmitimos o estudo preparatório dos amigos e professores da Escola Dominical, onde o irmão pode tirar as suas últimas dúvidas no chat ou até fazendo a pergunta diretamente para nós. Se estiver aqui em São Paulo e região, o irmão é nosso convidado, porque a reunião é aberta a todos os que amam o estudo da Palavra de Deus. Mas tudo isto é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical, porque ela só se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Neste quarto trimestre de 2023, nós estamos estudando o tema Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Estamos estudando sobre missiologia, sobre a teologia das missões. O nosso comentarista é o pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi, pastor presidente das Assembleias de Deus em Curitiba, capital do estado do Paraná. E hoje estaremos estudando a lição de número 3, ainda no primeiro bloco desse trimestre, onde nós estamos vendo o que são missões transculturais. Na lição passada, nós vimos a origem divina das missões transculturais. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 3, missões transculturais no Antigo Testamento. Nós vamos ver que na Bíblia Sagrada, que é a revelação de Deus ao homem, Deus vai mostrar as missões transculturais, a necessidade destas missões, a vontade que ele tem de que estas missões sejam cumpridas, sejam executadas. Desde o Gênesis até o livro do Apocalipse, nós vamos encontrar missões transculturais. Nós vamos encontrar o propósito de Deus de salvar a todos os homens. Nós já vimos na lição passada que as missões estão no coração de Deus, porque Deus é quem quer salvar, quem quis salvar o homem. Antes mesmo da fundação do mundo,
ele determinou que criaria o homem, sabia que o homem iria pecar, mas ele quer salvar o homem. Foi o que Paulo escreveu lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer que todos os homens se salvem. E como Deus não muda, este desejo de Deus já existia antes da fundação do mundo, na eternidade passada, e continua existindo hoje. E quando Deus se revela ao homem, através das Escrituras, tanto o Antigo Testamento, revelado antes de Cristo, as Escrituras hebraicas, quanto o Novo Testamento, revelado depois de Cristo, as chamadas Escrituras gregas, se é a revelação de Deus, missões estão presentes em todo o texto sagrado. E é isso que nós vamos ver hoje, no Antigo Testamento. E na próxima lição, nós vamos ver em o Novo Testamento. No Antigo Testamento, evidentemente, nós vamos encontrar as missões de uma forma mais velada, de uma forma não tão clara, mas presente e inconfundível, porque a palavra de Deus, ela é de Deus, e Deus não é Deus de confusão. Não é isso que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então, como Deus não é Deus de confusão, ele deixa claro, ainda que não totalmente revelado, o seu propósito de salvar todos os homens e de querer que todos os homens se salvem, e a necessidade de ele ser revelado e anunciado a todas as nações. Isto nós notamos desde o Antigo Testamento. Agora, o Antigo Testamento, ele era uma sombra, né? A lei, que é a última expressão divina no Antigo Testamento, antes da graça, é a última maneira com que Deus se revela à humanidade, que são as chamadas dispensações. A dispensação é um modo pelo qual Deus se revela ao homem. E ele vai se revelando progressivamente. Ele se revelou na inocência, depois que o homem pecou, na consciência, depois que o homem foi destruído no dilúvio pelo governo humano, depois que o homem se rebelou contra Deus em Babel através dos patriarcas, depois que se formou Israel, Deus entrega a lei. E através de Israel e da lei, aguarda o momento pelo qual Jesus vem trazendo a graça. E é este o momento que nós estamos a viver hoje, a graça. Mas a lei ainda não era a graça. Era um momento anterior. E o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 10 da sua epístola, ele diz assim, capítulo 10, versículo 1, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Então, o escritor aos Hebreus diz que na lei nós tínhamos a sombra das coisas futuras, dos bens futuros. Na graça, onde nós estamos hoje, nós temos a imagem exata das coisas.
E isto também acontece com missões. As missões transculturais, elas são indicadas, são mostradas, mas não de forma exata como elas são mostradas depois da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em o Novo Testamento. Mas, como eu disse, Deus não é Deus de confusão. Então, embora missões no Antigo Testamento não esteja de forma transparente e cristalina, elas já estão presentes e já podem ser percebidas, ainda que como sombra e não como a imagem exata das coisas. Nós já vimos na aula passada que Deus é o primeiro missionário. Ele quis salvar o homem antes da fundação do mundo. Revela isto no dia mesmo da queda, quando ele anuncia a salvação no proto-evangelho. Depois nós vemos Deus anunciando a salvação a Caim, querendo a salvação de Caim. Já quando ele descai o seu semblante, depois que ele mata o seu irmão Abel, e Deus lhe dá a oportunidade de não ser morto para que ele pudesse se arrepender. Vimos também que Deus, querendo salvar o homem, mesmo o homem no pecado, levantou Enoque e Noé antes do dilúvio, antes de lançar o juízo, querendo a salvação de toda a humanidade. Mas só Noé e sua família obedeceram ao Senhor. Vimos que na descendência de Noé, sob a liderança de Nimrod, aquela comunidade única pós-diluviana se rebela contra Deus. E o Deus missionário, ele então forma um povo, Israel, para que este povo, sendo reino sacerdotal e povo santo, levasse às demais nações o conhecimento de Deus. E o próprio Deus se faz homem nesta nação e prega o evangelho. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo prega o evangelho aos israelitas, que não o recebem. E aí se abre a oportunidade a todas as nações, e aí ele nos manda pregar o evangelho por todo o mundo, a toda criatura. E é isto que a igreja está fazendo aqui e fará até o dia do arrebatamento. Como diz o subtítulo do nosso trimestre, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Então nós vimos como Deus é quem guia, é de Deus que vem o propósito de anunciar a salvação na pessoa de Jesus a todas as nações. E hoje nós vamos ver no Antigo Testamento como sempre este esforço para salvar todas as nações esteve presente. Nós já fizemos um passeio, mas na ação divina. Nós não podemos falar de missões transculturais propriamente até o episódio da Torre de Babel, porque nós não tínhamos nações no mundo neste momento. Expulsos do Jardim do Éden, Adão e Eva tiveram muitos filhos. Adão viveu 930 anos, não sabemos a idade de Eva, não sabemos se Adão morreu primeiro que Eva, mas o fato é que eles tiveram muito tempo para ter muitos filhos. É o que nos está registrado no livro do Gênesis, capítulo 5, versículo 4.
E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. Então, nós vemos que Adão viveu 930 anos e teve oportunidade de ter vários filhos. E a tradição judaica até diz que muitos destes filhos eram gêmeos ou até trigêmeos. E isso é bem próprio que fosse assim, porque Deus queria encher a terra. Então, nós temos aqui uma família numerosa, os filhos tendo outros filhos e havendo ali uma multiplicação das pessoas, mas que todos pertenciam à mesma família. Não havia nações, viviam juntos. É verdade que tudo indica que a linhagem de Sete, a descendência de Sete, não se misturava no início com as demais linhagens. Por quê? Porque Sete, quando teve seu filho Enos, passou a invocar o nome do Senhor. E a descendência de Caim se desenvolveu fora da presença do Senhor. Caim saiu da presença do Senhor, fundou uma cidade a que deu o nome de Enoque, e nós vamos ver que entre os caimitas houve o aumento da violência, da corrupção, da imoralidade, assim como houve o desenvolvimento da ciência, da arte e da tecnologia. Mas, num determinado instante, capítulo 6 do livro do Gênesis nos fala bem, os filhos de Deus, que eram os descendentes de Sete, se uniram aos filhos dos homens, que eram os descendentes dos outros filhos de Adão e Eva. E houve uma mistura que foi ruim, porque a piedade que havia na linhagem de Sete desapareceu. E a terra se encheu de violência e de corrupção, a ponto de Deus resolver destruir toda a humanidade com o dilúvio. Mas, neste instante, Deus levanta Enoque, e Enoque avisa o povo que, se eles não se arrependessem, seriam destruídos. É o que lemos lá em Judas, versículo 14. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus anjos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Nós não temos missões transculturais, porque eu tinha uma cultura só, uma nação só. Mas Deus queria salvar a todos. Por isso levantou Enoque para trazer esta mensagem. Mas o povo não acreditou na mensagem. Deus, então, avisa Noé, que era o único que achou graça aos olhos do Senhor, que destruiria a terra com o dilúvio. E Noé não ficou calado. Noé pregou, avisou o povo que haveria uma destruição. Noé, ele é chamado de o pregoeiro da justiça. Por quê? Porque ele pregou que Deus iria efetuar o juízo. E por isso ele estava construindo a arca. Ele ficou 100 anos construindo a arca. É o que nós lemos lá em 2 de Pedro 2:5. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas
ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 7, o escritor diz: pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então, Noé também pregou para todos. E Deus faz questão de registrar isso. E é interessante que Pedro diz que aqueles que ouviram a pregação de Noé foram confrontados com a sua incredulidade pelo Senhor Jesus, quando ele esteve entre os mortos, porque ele ficou 3 dias entre os mortos antes de ressuscitar. E ele, quando vai e tira todos os justos do seio de Abraão e os leva ao paraíso, ele também prega aos mortos, não para salvação, mas para confronto com a incredulidade deles. E entre eles ganha destaque justamente os que ouviram a pregação de Noé. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 20, versículo 19, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, aos quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Noé, a longanimidade de Deus, esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Então, quando Jesus foi pregar aos mortos, teve lugar assistência privilegiada a estes que endureceram seu coração com a pregação de Noé. E Noé pregou a todos, porque Deus quer que todos se salvem. Então, veja que nós não temos missões transculturais aqui, porque eu só tenho uma cultura, mas eu tenho o quê? Eu tenho pessoas mandadas por Deus pregando a todos os homens. Deus sempre quis atingir a todos os homens. Eles não pregaram apenas aos filhos de Sete, aos descendentes de Sete, para que eles voltassem à piedade perdida. Eles pregaram a todos, porque Deus começou pregando a Caim. Então, os irmãos vejam como o propósito de Deus é atingir a todos os homens. Depois do dilúvio, nesta comunidade única pós-diluviana, todos se rebelam contra Deus. E Deus não os destrói, porque Deus queria salvá-los. A confusão das línguas é mais uma demonstração de que Deus quer salvar os homens. Houve a confusão das línguas. Houve a dispersão e a criação de, no início, 70 nações. São as 70 nações mencionadas no capítulo 10 do livro do Gênesis. Vocês encontram aí alguns mapas, alguns quadros sobre as 70 nações, a tábua das nações. E, embora Deus tenha espalhado as nações, embora o homem na comunidade única pós-diluviana tenha iniciado a idolatria, ficou a memória dos ensinos que Noé e seus filhos deram aos seus descendentes. Em toda cultura existe este elemento que vem lá dos ensinos de Noé e dos seus filhos para os seus descendentes. Este elemento que ainda fica lá na memória de cada cultura é o que o pastor e missionário
Don Richardson chamou de fator Melquisedeque, que é este elemento que existe em cada cultura, que leva as pessoas a perceberem que há um Deus que os ama, um Deus que quer salvá-los, um Deus que os convida ao arrependimento dos pecados. E John Richardson dá este nome de fator Melquisedeque, porque quando Abrão encontra-se com Melquisedeque, a Bíblia diz que Melquisedeque, que era rei de Salém, Salém era uma cidade dos cananeus, né, dos maiores pecadores contra Deus, descendentes de Cã, de Canaã. O próprio Nimrod era desta descendência. Eram os maiores impenitentes contra Deus, tanto que Deus destruiu Sodoma e Gomorra, que era também dessa linhagem, desse povo, e acabou mandando Israel destruir os habitantes da terra de Canaã pela sua injustiça. Mas no meio deles tinha um rei, Melquisedeque, que era rei de Salém, e que a Bíblia diz que era sacerdote do Deus Altíssimo, o possuidor do céu e da terra. Melquisedeque adorava a Deus, servia a Deus, em meio a tanta idolatria e tanta perversão. Por quê? Porque era o fator Melquisedeque que havia em cada cultura. Então Deus confunde as línguas, mas não impede que eles guardassem, ainda que como um resquício, um vestígio, a imagem de Deus, a verdadeira imagem de Deus, tal qual foi transmitida por Noé e seus filhos aos seus descendentes. Mas Deus chama Abrão para de Abrão formar um povo, para que este povo, sendo a sua propriedade peculiar entre os povos, este povo pudesse anunciar aos demais povos a salvação. O chamado de Abrão já mostra a intenção divina para a salvação de todos os povos. Gênesis capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. O propósito da chamada de Abrão é trazer a bênção para todas as famílias da terra. O propósito divino era fazer de Israel a ponte para a salvação das demais nações. É por isso que Jesus, falando à mulher samaritana, ele diz lá no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 4, versículo 22. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Os judeus é quem seriam os portadores das boas novas da salvação. Eles é que revelariam às outras nações o único e verdadeiro Deus. E isto Abrão aprendeu.
tanto que ele buscava, juntamente com Isaac e com Jacó, não a pátria terrena, mas a pátria celestial. O alvo dos patriarcas não era a nação que eles estavam formando por ordem divina, mas sim eram a pátria celeste, a cidade celeste. Hebreus capítulo 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Eles esperavam uma outra cidade, não a terra que Deus lhes prometeu. Não. Eles esperavam uma outra cidade, porque eles sabiam que Deus queria levar todos os homens para esta outra cidade. Então, já na chamada de Abrão, nós vemos que Deus prega o evangelho ali a Abrão, e dele já mostra que o objetivo é a salvação de todas as famílias da terra. Israel é formado, é liberto do Egito, para onde Deus havia levado os filhos de Israel, quando eram apenas 72 pessoas. E eles saem do Egito com mão forte. Deus se revela ao Israel através das pragas do Egito para mostrar que ele é o único e verdadeiro Deus, que não há outro Deus a não ser ele. E leva Israel até o Monte Sinai para firmar um pacto com Israel. E qual era o pacto que Deus tinha a firmar com Israel? Êxodo capítulo 19, versículo 3. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Qual era a proposta de Deus a Israel? Que Israel fosse reino sacerdotal e povo santo. Povo santo, um povo separado dos outros, com uma lei diferente, a lei de Deus, com costumes diferentes, que não perdesse a sua identidade, porque ele era a propriedade peculiar de Deus dentre todos os povos. Mas este povo santo tinha que ser reino sacerdotal. Seria reino porque Deus reinaria sobre eles. Tanto que quando eles pedem um rei, Deus diz que foi rejeitado por eles, porque quem reinava até então era o próprio Deus. Deus reinando e Israel servindo como sacerdote. E o que faz o sacerdote? O sacerdote intercede pelo povo, intercede pelos homens diante de Deus, pedindo o favor de Deus, pedindo a manifestação de Deus para os homens.
Israel deveria interceder pelas demais nações, para que elas conhecessem a Deus e passassem, junto com Israel, a adorar a Deus. O propósito de Deus para Israel é que Israel fosse reino sacerdotal e povo santo. Deus escolhe Israel, dá a lei a Israel, para que Israel trouxesse as nações até Deus. Assim como Deus trouxe Israel até ele, agora Israel deveria trazer as nações para Deus. Este é o papel de Israel. E os judeus até hoje têm esta consciência. Se vocês forem ver os escritos dos rabinos, dos mestres da lei, todos eles dizem que Israel é a luz dos povos, que Israel tem uma missão de conduzir os homens até o Senhor. É verdade que hoje, por rejeitarem a Cristo, eles estão enganados. E a sua religiosidade não pode levar os homens a Deus, pois quem leva os homens a Deus é Jesus. Mas Jesus nasceu sob a lei, precisamente porque a salvação vem dos judeus. Israel foi feito para que as nações viessem até Deus por Israel. É o que vai acontecer no milênio. No milênio, Israel irá levar as nações a adorar a Deus e a adorar a Jesus, que estará reinando aqui na terra. Então, os irmãos vejam e notam que Deus já claramente, ainda que não se pudesse explicar de forma cristalina como isto se faria, Deus já mostrava que queria a salvação de todos os homens. Israel era propriedade peculiar dentre todos os povos, mas toda a terra é de Deus. E Israel deveria ser reino sacerdotal. Como eu disse para os irmãos, estas missões, elas não se demonstraram de forma cristalina no Antigo Testamento. Mas há alguns episódios na história de Israel que mostram claramente o propósito de Deus de atingir todas as nações e de salvá-las a todos, a todas. Alguns destes episódios vamos aqui mencionar. A nossa revista fala de 2 episódios, fala da viúva de Sarepta de Sidom, no tempo do profeta Elias, e fala do caso emblemático que é a pregação de Jonas em Nínive. Mas nós vamos citar outros episódios para os irmãos verem como, de formas com certas sombras, como há os lampejos do desejo de Deus de salvar a todos os homens e da necessidade de Israel ir até todos os homens. O primeiro episódio que nós vemos é a inserção da família de Jetro, o sogro de Moisés, midianita, entre os israelitas. Jetro traz a mulher de Moisés e seus filhos até Moisés, quando ele já estava começando a caminhada no deserto. E Moisés conta para seu sogro tudo quanto Deus fez. Jetro, e a tradição indica, e tudo indica-se que a tradição tem razão, Jetro era descendente de Jó. Jó, um gentil, assim como Melquisedeque, que servia a Deus. Alguém que havia crido naquela memória deixada em cada nação.
E Jó era da terra de Uz, que é precisamente ali, aquela região de Midian, ali no sul da Palestina, já indo para a Arábia. E Jetro é inserido no povo de Israel. Veja que Deus faz com que a família de Jetro passe a viver junto com os israelitas, a desfrutar das mesmas bênçãos dos israelitas. Por quê? Porque eles eram descendentes de Jó, que servia a Deus. Como o anúncio, o testemunho da obra de Deus fez com que gentios fossem incorporados à nação de Israel. Mas nós também temos a inserção de Raabe e de sua família, que eram de Jericó, a cidade amaldiçoada por Deus, no povo de Israel. Raabe crê em Deus, esconde os espias porque crê em Deus, porque ouviu falar do que Deus havia feito com o povo durante os 40 anos do deserto. E ela crê, e a Bíblia diz que pela fé Raabe alcançou a salvação. E ela foi inserida não só na nação de Israel, mas Raabe faz parte da própria ascendência de Jesus. Mais uma demonstração que Deus dá na sua palavra no Antigo Testamento, que ele queria salvar a todos os povos. Salomão, quando dedica o templo, na sua oração, ele mostra a consciência que Israel tinha a respeito deste papel missionário, que não era cristalino, mas estava presente. Na sua oração de dedicação ao templo, que é a oração mais longa da Bíblia Sagrada, Salomão diz, primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 41, e também ouve ao estrangeiro que não for do teu povo Israel, porém vier de terras remotas, por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome e da tua forte mão e do teu braço estendido, e vier a orar a esta casa. Ouve tu nos céus, assento da tua habitação, e faze conforme tudo que o estrangeiro a ti clamar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo de Israel, e para saberem que o teu nome é invocado sobre esta casa que tenho edificado. Salomão tinha consciência de que os estrangeiros viriam até Jerusalém para adorar a Deus, por terem ouvido falar o que Deus faria e tinha feito e ainda faria em prol de Israel. E por terem ouvido, assim como Jetro ouviu, assim como Raabe ouviu, eles viriam adorar a Deus. E eles teriam pleno acesso ao templo. Neste templo de Salomão, não havia um lugar que depois, no segundo templo, foi construído, o chamado Pátio dos Gentios, onde os gentios podiam entrar. Paulo faz menção deste Pátio dos Gentios lá na Epístola aos Efésios. Na Epístola aos Efésios, no capítulo 2, ele diz assim, versículo 14, porque ele, Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio,
Quando Paulo fala isso, ele está lembrando do Templo de Jerusalém, onde havia um lugar onde os gentios podiam entrar, o pátio dos gentios, que era separado por uma parede, que era uma parede não muito alta, menor do que de um homem de média estatura, mas que fazia separação entre os gentios e os judeus. E, inclusive, alguns anos atrás, em escavações arqueológicas, se descobriram esta parede, inclusive uma inscrição em grego, proibindo os gentios de passarem para o outro lado. Então, esta parede de separação estava no segundo templo, não tinha no primeiro templo. Mas já Salomão dizia que os estrangeiros viriam para adorar a Deus, porque eles iriam conhecer o nome e temeriam a Deus, assim como o povo de Israel. Porque Israel era o reino sacerdotal. Porque havia o propósito de Israel anunciar a Deus. É lógico que isso era feito esporadicamente. É isto que isso era ainda feito sem a compreensão que nós temos hoje. Hoje a igreja deve fazê-lo, é o povo de Deus, Jesus a comissionou para que ela viva fazendo isso. Até o dia do arrebatamento. Esse é o dia a dia da igreja. Lá não, era episódico. Lá ainda era descontínuo, porque era sombra. Não era a imagem exata das coisas. Mas havia consciência plena de Israel a este respeito. Mas, além da oração de Salomão, nós vamos encontrar a história da viúva de Sarepta de Sidom. No propósito divino de desmascarar a mentira do culto a Baal, Deus levanta o profeta Elias e mostra primeiro ao profeta que ele é Deus, o verdadeiro Deus da natureza, o verdadeiro Deus da prosperidade. Baal era conhecido como Deus da natureza, o Deus da colheita, o Deus da fertilidade, mas Deus vai mostrar para Elias que o verdadeiro Deus é o Deus de Israel. E é ele quem controla os fenômenos meteorológicos, as colheitas e a fertilidade. Manda que Elias diga que não vai chover. E durante 3 anos e meio não choveu. Durante uma parte deste tempo, Deus manda que Elias vá para o ribeiro de Querite. E lá ele toma a água do ribeiro até que ela acabe, e ele é alimentado por corvos. Quando cessa a água, Deus manda que ele vá para Sarepta de Sidom. Sidom era o reino proeminente na região naquele tempo, cujo rei era o pai de Jezabel, que era rainha em Israel, casada com o rei Acabe. E ela quem tinha trazido o culto a Baal. Etbaal era o nome do pai de Jezabel. E Deus manda que Elias vá lá, numa cidade que pertencia ao reino de Sidom, para mostrar a Elias que ele não era só Deus de Israel, ele era Deus de todo o mundo. E lá em Sarepta, Elias vai ver o cuidado que Deus teve com aquela viúva, que por crer em Deus, pegou o pouco de azeite que tinha e de farinha e fez um bolo para o profeta. E daquele dia em diante não faltou na panela a farinha e nem faltou o azeite na botija até que terminou a seca. E como se fosse pouco, Deus ainda
faz com que Elias faça a primeira ressurreição noticiada na Bíblia, que foi a do filho dessa viúva, que morreu. E quando ele é ressuscitado, aí aquela mulher diz que realmente, então, a partir daquele momento, ela cria que Deus era Deus. Elias testemunha o cuidado que Deus tinha para quem não era israelita, mas para mostrar a sua divindade. Um outro episódio aí no ministério do sucessor de Elias, o profeta Eliseu. Nós vamos ver como aquela menina que havia sido levada cativa em uma das guerras entre Síria e Israel, como aquela menina vai testificar de Deus para o comandante do exército da Síria, para Naamã. E Naamã vem até Israel para ser curado da lepra, porque ele era leproso. O rei se descabela, achando que aquilo era um pretexto para mais uma guerra. Mas Eliseu manda chamar Naamã, nem o atende, diz para ele tomar 7 banhos no Rio Jordão, 7 mergulhos no Rio Jordão, que seria curado. E ele é curado. E ele volta para falar com o profeta. E ele passa a servir a Deus. Pede até ao profeta que Deus o perdoasse quando ele se inclinasse numa solenidade diante da imagem do deus Rimon. E o profeta o concede por causa dos elementos culturais. Aqui nós vemos bem como o que importa é a pessoa crer e não mudar a sua cultura. Crer, tirando os elementos pecaminosos, é verdade. Naamã não fez mais sacrifícios a Rimon, mas como comandante do exército ele tinha que se inclinar junto com o rei diante da imagem de Rimon, mas o fazendo como mera solenidade. E o profeta concordou, porque Deus assim o quis. Mas um Ciro, o comandante do exército inimigo de Israel, é salvo, porque Deus se revelou a ele. E então nós temos o exemplo emblemático de Jonas. Jonas era filho de Amitai, que também era profeta. O texto bíblico nos fala que Amitai ele era profeta no tempo do rei Jeroboão II. E ele profetizou o reerguimento do reino de Israel. O texto bíblico nos diz, lá em 2 Reis, capítulo 14, também este restabeleceu, versículo 25, também este restabeleceu os termos de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Mitai, o qual era de Gat-Efer. Porque viu o Senhor que a miséria de Israel era muito amarga, e que nem havia encerrado nem livre, nem quem ajudasse a Israel. Então Jonas profetizou a prosperidade de Israel, o reino do norte, o reino das 10 tribos, no reinado de Jeroboão II. Era um profeta nacionalista. Era um profeta que tinha orgulho de ser israelita. Mas Deus lhe manda ir até Nínive, que era a capital da Assíria, que era já
o maior inimigo de Israel naquele tempo. No tempo de Eliseu, era a Síria. Agora é a Síria, ou fica onde hoje é o Iraque. E os assírios estavam se tornando uma potência mundial e eram uma grande ameaça a Israel. E Deus manda que Jonas vá pregar a Nínive, dizendo que ela seria destruída. E Jonas não quis ir. Por quê? Porque ele sabia que Deus quer a salvação de todos os homens. Jonas sabia que se os ninivitas se arrependessem, Deus não os destruiria. Assim como Deus levantou Enoque para avisar o juízo antes do dilúvio, não para destruir o povo, mas para dar uma chance ao povo para que ele não morresse, assim como Deus deu a Noé a mensagem da salvação pela arca, e Noé pregou para que o povo se arrependesse, Jonas sabia que Deus queria que ele pregasse para dar uma oportunidade ao povo para se arrepender. Mas Jonas queria a destruição de Nínive. A destruição de Nínive seria a garantia da sobrevivência de Israel. A destruição de Nínive era a continuidade desta prosperidade que Deus havia profetizado pelo próprio Jonas lá em Israel. E Jonas não quer ir, tenta fugir, nós sabemos a história, ele prega e o povo de Nínive se arrepende e Deus não destrói. E Deus mostra qual era o seu propósito. Jonas foi um missionário. Ele foi anunciar o juízo de Deus. Mas o povo creu, se arrependeu e alcançou a salvação. E quando Jonas fica indignado, Deus lhe responde desta maneira. Então disse Deus a Jonas, capítulo 4 de Jonas, versículo 9: é acaso razoável que assim enfades por causa da mobureira? E ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor: tiveste compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu e uma noite pereceu. Não eu hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Compaixão de Deus. Deus tem compaixão dos homens e quer que eles todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O livro de Jonas é a demonstração palpável de que Deus não quer destruir as nações, que Deus quer salvar a todos, quer dar a todos a oportunidade do arrependimento. E Jonas não queria fazer este trabalho. Teve que fazê-lo na marra. E nós precisamos fazer este trabalho. Deus também nos chama para este trabalho. Porque Deus continua tendo compaixão das almas humanas, dos seres humanos. Ainda que fossem como os assírios, que até hoje os historiadores dizem que foram os mais cruéis guerreiros de toda a história da humanidade. Além deste emblemático exemplo de Jonas,
nós vamos encontrar Deus levantando profetas que profetizavam também para as nações, não só para Israel. Isaías e Jeremias, eles pregaram tanto para Israel quanto para as nações. Há uma passagem no livro do profeta Jeremias em que Deus manda que Jeremias vá a parece que era uma reunião, um evento com embaixadores de outros países em Jerusalém. E Deus manda que Jeremias vá lá para falar não ao rei de Judá, mas para falar aos embaixadores. E a mensagem de Jeremias chegava às outras nações, tanto que o rei Nabucodonosor conhecia as profecias de Jeremias e dá ordem ao seu capitão Nebuzaradão que não fizesse nenhum mal a Jeremias. E Jeremias foi a única pessoa, depois da tomada de Jerusalém, que pôde escolher entre ficar em Jerusalém ou ir para a Babilônia. Por quê? Porque Nabucodonosor sabia que ele era um homem de Deus. E porque respeitava e tinha ouvido falar que todas as profecias de Jeremias tinham sido cumpridas. No cativeiro da Babilônia, Israel vai ter a experiência de viver no exílio. E ela vai ter agora que ter contato com a cultura babilônica, depois com a cultura persa. E isso irá modificar a cultura judaica. Os judeus vão começar a ter que ter um contato, um intercâmbio cultural. E eles criam a sinagoga para não perder a identidade. E é graças à sinagoga que os judeus, mesmo espalhados entre as nações, porque os irmãos sabem que no final do cativeiro, menos de 50.000 judeus voltaram. A maior parte dos judeus ficou espalhada pelo mundo afora. Até hoje, há mais judeus fora de Israel do que em Israel. Os irmãos encontram lá no livro de Esdras, no capítulo 2, no versículo 64. Toda essa congregação junta foi de 42.360, afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337. Também tinham 200 cantoras e cantores. Então, os irmãos vejam aqui que, somando 42.360 com 7.337 e mais 200 cantores, nós temos praticamente 50.000 pessoas. Foram só essas que voltaram para a terra de Judá. O resto ficou tudo espalhado. Mas eles acabaram assimilando a cultura dos seus povos, dos povos que eles estavam, sem perder a identidade judaica. E nesse intercâmbio cultural, os judeus começam a ganhar pessoas para a sua religião. São os chamados prosélitos, gentios que se convertiam ao judaísmo. Prosélitos. Ou simpatizantes, que eram chamados metuens. E, a partir daí, os judeus vão se intensificar em anunciar a Deus e em ganhar adeptos do judaísmo. Quem se notabilizou por esse trabalho foram os fariseus, né? Porque já nesse período interbíblico surgem a seita dos fariseus, dos saduceus. E os fariseus, eles eram grandes missionários. É Jesus quem diz, lá em Mateus, capítulo 23, ele diz assim no versículo 13: Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus.
e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongar as orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Os judeus eram missionários, os fariseus em particular, e aproveitando as colônias judaicas que existiam em todos os lugares, eles iam tentar encontrar prosélitos, converter ao judaísmo, à religião judaica, os gentios, dentro deste propósito de que Deus queria a salvação de todos os homens. É verdade que os fariseus, por causa da sua falsa religiosidade, por causa do seu péssimo testemunho, ao invés de ganharem almas, eles faziam com que aquelas pessoas ficassem enganadas e adotassem a religião deformada que os fariseus professavam e que o Senhor Jesus sempre fez questão de desmascarar, de confrontar, como nesse discurso, que é o discurso mais duro do ministério de Jesus. Mas havia consciência missionária, e é disso que nós estamos falando aqui. Quando Jesus está para surgir, os judeus estavam empenhados em fazer prosélitos, porque eles achavam que o Messias estava para chegar, porque eles achavam que o fim do mundo estava próximo. E é a expectativa messiânica e a expectativa do fim do mundo que fez com que os judeus se despertassem para este espírito missionário que existia quando Jesus chegou. E isso é uma lição para nós, porque também nós estamos na expectativa da vinda do Messias, porque ele virá outra vez. Ele diz: e se eu for, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. A consciência missionária, ela se aguça quando pressentimos a proximidade da volta de Jesus, quando pressentimos que o tempo da graça está para terminar. O Antigo Testamento nos mostra com muita clareza, ainda que em episódios e não de forma cristalina, que Deus sempre quis salvar todos os homens e todas as nações, e que cabia a Israel o papel de reino sacerdotal e povo santo. Amém.